dia da Páscoa, celebração que é muito tradicional na nossa sociedade. Mas você, conhece a história da Páscoa? Para sanar essa dúvida, a reportagem da Estúdio conversou com o historiador Bernardo Bisato. Ele que irá nos contar um pouco mais sobre como a Páscoa foi se transformando ao longo da história e como as diferentes religiões veem essa data tão especial. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bernardo Bisato, professor de História, e fui convidado então pela equipe da Rádio Estúdio para conversar com vocês um pouco sobre a celebração da Páscoa, as transformações pelas quais ela passou ao longo do tempo e as diferentes representações e significados que a Páscoa vai adquirindo em diversas culturas e em diversas matrizes religiosas. Então eu inicio conversando um pouco sobre monoteísmo. Afinal, a Páscoa ela é uma celebração típica das religiões ditas monoteístas, ou seja, das religiões que professam sua fé no Deus único. Certo? E quando eu trato de monoteísmo, eu falo basicamente do cristianismo, do judaísmo e do islã. Dentre essas três grandes matrizes monoteístas, a primeira delas, então, a celebrar a Páscoa são os judeus, que, como todos os monoteístas, são herdeiros do povo da antiguidade chamado hebreu, certo? E que justamente celebram essa data com uma ligação muito forte ao povo hebreu. Por quê? Para os judeus, a Páscoa é a celebração da passagem, do hebraico então Pesach, ou seja, quando o profeta Moisés, que fez a primeira grande aliança monoteísta, promove a fuga dos escravos hebreus do Egito faraônico. Ou seja, então existe toda aquela narrativa bíblica de que Moisés guia os hebreus pelo norte da África, abre o Mar Vermelho e cruza, guiando o povo à Terra Prometida, o povo hebreu à Terra Prometida, a Palestina. Ou seja, para a cultura judaica, a Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. Certo? O mundo cristão já tem uma percepção diferente da Páscoa. Por quê? Para os cristãos, Jesus Cristo promoveu a segunda grande aliança monoteísta, a aliança entre Jesus e Deus. E para os cristãos, então, a Páscoa significa a passagem da morte à vida eterna, que é simbolizada, então, pela crucificação de Jesus. Ou seja, ela adquire um outro significado muito diferente daquele que é atribuído, então, à Páscoa pelos judeus. E ainda nós temos a questão do Islã, que vê Moisés como um grande profeta, vê Cristo como um grande profeta, mas para eles o profeta sagrado, o profeta escolhido para a revelação da fé é o profeta Mohammed, que é infelizmente chamado no Brasil de Maomé. Isso é uma ofensa para os muçulmanos, certo? Então, para o povo muçulmano, a Páscoa também é uma data especial, que celebra justamente a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito faraônico. E então os muçulmanos chamam essa data de Ashura. É bem interessante pensar que cada uma dessas religiões tem um calendário diferente. Cada uma delas celebra a Páscoa em uma data diferente e que atribui significados diferentes para essa celebração. Os coelhos e os ovos de chocolate são aspectos importantes e que vêm à nossa cabeça quando pensamos na Páscoa. Por isso, pedimos para o Bernardo em que momento da história é que esses aspectos, esses fatores, foram atrelados à Páscoa. Nesse percurso, então, de basicamente 2000 anos, um pouco mais de celebração da Páscoa, ela foi adquirindo sentidos e significados diferentes em diferentes tempos, em diferentes culturas. Em história, então, nós temos uma máxima que diz que todos nós somos
homens e mulheres sujeitos à cultura do nosso tempo. Ou seja, a Páscoa, como uma celebração humana, ela também está sujeita às percepções e às representações que os seres humanos fazem dela. E o que eu quero dizer com isso é que, se nós avaliarmos a Páscoa lá na Idade Média, ela é uma celebração. Se nós avaliarmos a Páscoa na Idade Contemporânea, ela é uma outra celebração. Certo? O que não muda, via de regra, é essa questão religiosa, pois ela continua representando a passagem do corpo de Cristo à morte à vida eterna. Mas, na cultura, no fazer popular, nas representações, ela passou por muitas alterações. Certo? E aqui precisaríamos de inúmeros vídeos para explicar todas essas transformações culturais que o tempo foi proporcionando. Mas enfim, fazendo uma digressão histórica, a gente busca então dos símbolos mais populares, que seriam o coelho e o ovo. Se nós pensarmos na Europa que está se constituindo como Europa cristã, ela vai sofrer uma influência muito grande do Império Romano, que é quem vai fazer a aceitação do cristianismo, certo? E o Império Romano era um império essencialmente pagão, ou seja, o cristianismo vai absorver elementos culturais provenientes do paganismo. Um deles, por exemplo, é o coelho. O coelho que é um símbolo de fertilidade, o coelho que é um símbolo de vida, pois ele é o primeiro animal que sai da sua toca quando finda o inverno europeu. Ou seja, ele tem toda uma representação pagã que vai ser absorvida pelo cristianismo. Certo? E outra questão também muito importante é que fica mais nessa questão das narrativas míticas, é que quando Maria Madalena vai no domingo de manhã ao sepulcro de Cristo, ela encontra então a pedra que o tampava removida, parte dela, né? E lá dentro ela encontra um coelho. Ou seja, dentro dessa história, o coelho teria sido o primeiro ser vivo a presenciar a ressurreição de Cristo, ou de ter tido contato com Cristo ressuscitado, certo? Já o ovo, ele segue mais ou menos essa lógica do coelho. Ele também é um símbolo de vida, pois nele estão contidos todos os nutrientes que são necessários para o desenvolvimento de uma vida, certo? Ou seja, ele também passa por essa acepção do mundo pagão para o mundo cristão. E aí, ele vai ser também ressignificado em diversas culturas. Por exemplo, na Alemanha, os ovos coloridos são utilizados para enfeitar árvores, muito semelhante com aquilo que se faz no Natal. Na Rússia, as pessoas nobres, ou enfim, dependendo da sua condição social, enfeitam ovos para colocá-los junto aos caixões, ou seja, é um símbolo de vida eterna para os russos. E lá no século XIX, na França, alguns confeiteiros passam então a confeccionar ovos que têm esse simbolismo da vida, mas em chocolate. E aí nós passamos por esse processo, né, de aceitação e de absorção do ovo de chocolate, que vem, né, então até a atualidade, com um sentido muito mais mercantilizado, certo? A Páscoa tem esse sentido muito mercantil no nosso mundo contemporâneo, e isso demonstra como a cultura está em constante transformação, certo? Embora eu tenha dito que a Páscoa mantém o seu significado original sobre o prisma religioso, mas nessa questão da cultura popular e do fazer do ser humano, por exemplo, hoje ela é muito mais mercantilizada do que propriamente uma cerimônia de caráter religioso. Por fim, pedimos ao Bernardo que nos detalhasse como as diferentes religiões veem a Páscoa e como cada uma delas celebra esta data. Nessa questão cultural, então, nós temos duas religiões que dão mais atenção à celebração da Páscoa, ou seja, o judaísmo e o cristianismo, justamente por ela ser a celebração mais importante de seu calendário religioso. Para os judeus, então, é uma semana de lembrança, ou seja, é uma semana que lembra a escravidão,
do povo hebreu, por isso então a abstinência no consumo de farinhas, certo? Então os judeus consomem o chamado matzah, que é um pão feito sem farinha, ele é feito somente com trigo e água, e é conhecido também como pão ázimo, e as ervas amargas que lembram, então remetem, estão a todo momento relembrando o sofrimento do povo hebreu enquanto escravo no Egito faraônico. Mas também é um período de beber vinho, pois o vinho, que é considerado doce, ele lembra então para o povo judeu a liberdade, que Moisés, né, que teve a missão de libertação do povo hebreu, então lhes dá esse vinho, essa doçura, como recompensa pela liberdade. Já os cristãos, eles têm uma semana toda especial de ritos, de missas, que tem, digamos assim, temáticas. Começa então com o Domingo de Ramos, que antecede o Domingo de Páscoa. Tem lá na quinta-feira a cerimônia do lava-pés, a Sexta-feira Santa, que marca então a morte de Jesus, a crucificação, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. É muito interessante que Jesus justamente foi crucificado durante a Páscoa judaica, né, lá na Palestina. Mas no concílio de Nicéia, lá no século IV, o imperador romano Constantino optou por separar as duas datas. Ou seja, elas seguem calendários diferentes, visto que elas são celebrações para, digamos assim, momentos diferentes da história das religiões. Os judeus, então, com essa questão da travessia, desse processo de libertação da escravidão, e para então os cristãos o novo Messias que vem para trazer uma nova fé, uma nova aliança, e que entrega o corpo para salvar o seu povo dos pecados. Agradecemos ao Bernardo pelos seus esclarecimentos e nós da Estúdio desejamos a todos uma feliz Páscoa, independente da sua religião ou da sua crença. Eu sou a Michele Pertile e essa é a Rádio Estúdio e a Estúdio TV.